Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês um roadmap completo de todas as skills, conhecimentos e experiências que um profissional deve apresentar para ser considerado um expert em microservices com Spring. Então, neste roadmap eu vou falar sobre microservices, sobre os patterns de microservices, sobre Spring, mas tudo isso, se vocês quiserem ver de forma muito mais detalhada, vocês não podem perder o evento que eu preparei, Descodificando Microservices com Spring, que vai ocorrer do dia 18 de outubro a 21 de outubro. Inclusive, o link está aqui na descrição do vídeo, então é só vocês acessarem e se cadastrar, porque assim vocês vão ser avisados de cada dia desse evento e também vão receber o material que será apresentado em todos os dias. Aqui então, neste vídeo, eu vou passar por esse roadmap, mostrando todos esses pontos, mas depois, de forma muito mais detalhada, vocês vão poder conferir tudo isso no evento, onde a gente vai fazer uma verdadeira descodificação de microservices com Spring. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, vou mostrar aqui para vocês este roadmap, Vocês podem ver que a gente vai passar aqui por vários pontos muito importantes que um profissional precisa ter de conhecimento, Vou agora aqui diminuir, onde a gente vai detalhando, então, cada uma dessas partes. Primeiramente, eu dividi esse roadmap em 3 frentes, que são microservices, os microservices patterns e também os projetos Spring. Então, hoje em dia, esse expert em microservices com Spring, este profissional que é capaz de atuar nessas arquiteturas distribuídas, está sendo extremamente demandado nas empresas. Eu mesmo, por estar atuando no mercado e também com os treinamentos corporativos que eu ministro, eu vejo a dificuldade de encontrar profissionais que realmente dominam essa stack. E, inclusive, esses profissionais, eles se destacam muito no mercado e são eles que participam dos melhores projetos, que recebem salários excelentes. Então, vou trazer aqui neste vídeo esse detalhamento. Muitas pessoas também me perguntam, pessoas que querem iniciar na área, que querem migrar para microservices. Às vezes é comum ficar perdido e não saber no que focar, no que realmente estudar e no que realmente é utilizado no mercado. Então, por isso, vou trazer esse roadmap aqui para vocês terem já esse guia e depois a gente vai tratar isso tudo de forma mais detalhada no evento. Então, começando aqui, para ser considerado um expert em microservices com Spring, o profissional ele tem que ter o conhecimento sobre microservices em si. Só que esse conhecimento em microservices vai desde fundamentos de microservices, onde ele vai ter que saber as vantagens desse estilo arquitetural, quais são os desafios que a gente enfrenta quando a gente utiliza de arquiteturas distribuídas, quais são os princípios de microservices, quando utilizar, como utilizar de microservices. Também alguns equívocos que são muito frequentes quando as pessoas estão começando a estudar, começando a entender esse estilo arquitetural. Então, há alguns equívocos, como, por exemplo, com relação ao desacoplamento absoluto, com relação à disponibilidade 100%, entre outras coisas. Se tratando de princípios, os microservices, eles são muito além de um estilo arquitetural, envolvem várias frentes da empresa, principalmente organizacional e cultural. Alguns desafios, como replicação de dados, como sincronia de dados, consistência eventual, que são extremamente comuns em arquiteturas distribuídas, mas que temos que ter um devido entendimento para saber lidar com tudo isso e também entender dessas vantagens para realmente utilizar dessas vantagens e criar arquiteturas que sejam sustentáveis, que sejam altamente escaláveis e disponíveis. Este profissional ele também precisa entender e saber como agir e definir uma concepção de uma arquitetura de microservices, quais são os passo a passos, quais são os layouts, os componentes que a gente tem que pensar
para compor essa arquitetura, dependendo, é claro, do modelo, dependendo do negócio, né, do que vai ser então construído. É preciso também ter um entendimento e saber utilizar dos diferentes tipos de comunicações que a gente tem entre esses microservices, como a comunicação síncrona, a comunicação assíncrona, a transferência de estado. Também podemos utilizar algumas vezes, né, por comunicação via base de dados, que não é algo muito comum. Também precisa ter um entendimento, né, com relação às bases de dados por serviço. Quando opta-se por utilizar de bases por serviços, tem alguns pontos que a gente tem que lidar com isso dentro da arquitetura, como é o caso do teorema CAP, lidar também com a consistência eventual desses dados para realizar a sincronia de dados, né, essa comunicação de dados entre esses microservices, também realizar transações distribuídas, ou seja, transações que envolvem mais de um microservice dentro da arquitetura, entre outras coisas. E aqui, para fechar, né, essa frente de microservices, também tem um entendimento de como que vai ser realizados os testes entre esses microservices, né, os testes de integração, para envolver a arquitetura como um todo. Agora, vamos passar aqui para a segunda frente que eu separei, que são os microservices patterns. Então, como eu disse anteriormente, né, quando a gente utiliza da arquitetura de sistemas distribuídos, arquiteturas distribuídas, a gente precisa lidar com alguns desafios. E muitos desses desafios a gente pode implementar e solucionar utilizando os patterns, que na verdade nada mais é do que um conjunto de soluções prontas para problemas já solucionados. Então, vou citar aqui alguns dos microservices patterns e também outros patterns, né, como o de design business, de decomposição, que a gente pode utilizar para implementar e também para definir esse estilo de arquitetura. Então, considerando os microservices patterns, a gente pode começar falando por utilizar do event-driven. Event-driven, quando a gente quer comunicar, né, via eventos, colocar essa orientação a eventos dentro da arquitetura. Então, neste caso, a gente pode utilizar aqui da comunicação via mensagens, e assim a gente pode utilizar do broker pattern ou do mediator pattern. Quando a gente vai utilizar de eventos em si, a gente pode utilizar de state transfer, ou simplesmente de Event Notification Pattern. O Event Notification Pattern, ele vai apenas avisar os demais serviços que algo aconteceu. Já o State Transfer Pattern, ele vai, além de avisar, vai também transferir o estado, né, de um microservice para os demais. Então, temos que ter esse entendimento de quando utilizar um ou utilizar outro. Também se tratando, né, dessa comunicação assíncrona, a gente pode definir quando utilizar de coreografia ou quando utilizar de orquestramento. Coreografia, os microservices vão ter uma agilidade e também uma flexibilidade maior de como que eles vão buscar determinadas informações. Já o orquestramento, eles vão esperar determinados comandos para serem acionados, para realizarem seus processamentos, entre outras coisas. Dependendo do negócio, também podemos optar por utilizar de Event Sourcing, e com isso a gente precisa utilizar de CQRS para dividir entre leitura e escrita, tanto no microservice e também na arquitetura em si. Também podemos utilizar de Event Store, de Saga, para implementar aquelas transações distribuídas que eu falei anteriormente. Então esse daqui, na verdade, é um pacote, né, de patterns, de microservices patterns, que a gente pode utilizar para solucionar principalmente essa sincronia de dados, utilizando então de comunicação assíncrona entre esses microservices. E além destes patterns, a gente tem outros patterns também, quando a gente vai fazer comunicação síncrona entre eles. Como, por exemplo, composição de API, né? API Composition, onde a gente pode combinar várias consultas entre esses microservices para retornar para o cliente, no caso, um exemplo de um relatório ou outras coisas. Também podemos utilizar do Gateway API Pattern,
para centralizar as entradas de requisições, né, para esses microservices que compõem uma determinada arquitetura, criar uma centralização, uma porta única para requisições externas, patterns que envolvem as preocupações transversais, que são preocupações que passam por todos, né, ou quase todos os microservices da arquitetura, como Circuit Breaker, para garantir resiliência, Global Config, para externalizar e centralizar as configurações e propriedades desses serviços, Service Registry, para deixar dinâmico, né, essa comunicação interna entre os microservices e também realizar balanceamento de carga, entre outras coisas. Então, todos esses padrões, né, tanto Circuit Breaker Pattern, Global Config Pattern e também Service Registry Pattern, que fazem parte dessas preocupações transversais. Continuando aqui também nos patterns, a gente tem uma outra frente que é sobre observabilidade. Então, quando a gente trabalha com microservices, é muito interessante e importante da gente aplicar a observabilidade para realmente ter um controle maior sobre a nossa arquitetura e sobre cada um dos serviços. Então, um profissional, né, que seja considerado expert em microservices com Spring também tem que ter o conhecimento sobre como definir e implementar observabilidade em uma arquitetura de microservices, envolvendo o Log Aggregation Pattern, envolvendo o Application Metrics Patterns e também o rastreamento distribuído, para realmente ter o controle sobre cada processamento, entre cada comunicação entre esses microservices. Agora, além desses microservices patterns, a gente tem também os patterns de design business, para construir, né, qual que vai ser o modelo que a gente vai utilizar para implementar cada um dos microservices que vai compor uma arquitetura. Por exemplo, um padrão MVC, que é um padrão mais default, né, que as pessoas já estão acostumadas, principalmente quem está iniciando na área, e também é mais utilizada, que é o Model View e Controller. Também utilizar de portas e adapters com arquitetura hexagonal. Podemos também, dependendo do negócio, né, dependendo das regras, optar pela utilização de uma arquitetura hexagonal para trazer um nível de maturidade maior para os nossos microservices. Também utilizar de Clean Code, né, dos padrões Clean Code, PDD, Solid, sempre para tentar manter o melhor padrão de implementação entre esses microservices que compõem uma arquitetura. E aqui, por fim, fazendo parte também desses patterns, a gente também pode citar aqui, para um expert ter esse conhecimento, sobre Decomposition Microservices. O que significa isso, né? Quando uma arquitetura vai ser implementada, vai ser definida, dependendo do negócio, dependendo da aplicação, do que vai ser construído, é preciso então dividir esses microservices, determinar a granularidade desses microservices, né? E como que eles vão ser divididos? Em módulos, em responsabilidades. Então, a gente pode utilizar também de padrões como capacidade de negócios e também subdomain DDD para dividir e agrupar esses diferentes microservices. E assim, a gente fecha, né, essa frente de alguns dos patterns que eu coloquei aqui, que são os mais importantes de um expert em microservices com Spring, ter um entendimento para conseguir, então, definir, planejar, né, conceber uma arquitetura de microservices que seja madura o suficiente para ser sustentável, para ter uma boa manutenibilidade e também ser altamente escalável e disponível. Agora vamos seguir aqui uma outra frente, que no caso são alguns dos projetos Spring que eu trouxe aqui, que são importantes também do profissional ter o conhecimento para implementar essa arquitetura de microservices. Então, coloquei aqui alguns desses projetos Spring, né? Como, por exemplo, o Spring Boot, para iniciar e implementar cada um dos microservices que vão fazer parte dessa arquitetura. O Spring Boot, que já vem com um Servlet Container embutido, que pode ser o Tomcat ou o Net. Também já traz, né, várias configurações prontas, sem a gente precisar ter que ficar fazendo classes de configuração e também arquivos XML de configuração, tudo na mão.
então ele já traz essa facilidade. Também utilizado o projeto Spring Web para criar então as APIs RESTful, também do Spring Validation para fazer as validações dessas APIs. O Spring Web pode ser tanto para o MVC normal ou também utilizar o Webflux para criar APIs reativas. Também ter o conhecimento para implementar ratios e assim elevar o nível de maturidade dessa API REST, né, já que os microservices vão ter que se comunicar entre si. Então, um passo muito importante é construir uma API para que eles possam então expor os seus recursos e assim se comunicar internamente. Outro projeto também importante é o Spring AMQP, né? O profissional ele tem que ser capaz então de lidar tanto de forma síncrona, com comunicações síncronas, mas também com comunicação assíncrona, porque dependendo do processo, dependendo do fluxo, da regra de negócio entre esses microservices, a gente pode optar por um tipo de comunicação ou outra. Então, é preciso também ter um entendimento, né, de AMQP, ter um entendimento de mensageria, de utilizar um broker, para conseguir, então, fazer de fato essa comunicação assíncrona entre os microservices. E com isso, utilizar de producers, de consumers, entre outras coisas. Um outro projeto que eu também coloquei aqui, que é muito importante, né, desse expert em microservices com Spring, ter o entendimento e também saber utilizar, é dos projetos Spring Cloud, porque Spring Cloud tem vários subprojetos que a gente pode utilizar para implementar várias demandas dentro de uma arquitetura de microservices, como, por exemplo, o Spring Cloud Gateway, o Spring Cloud Netflix Eureka, o Spring Cloud Config, para criar o Global Config, o Spring Cloud Slough para criar os rastreamentos distribuídos, né? Entre muitos outros projetos que tem, né? Vocês depois podem dar uma olhada na documentação oficial do Spring, lá ele lista todos os projetos com vários detalhes, documentação e tudo mais. Aqui eu coloquei alguns dos mais importantes. E aqui, seguindo aqui embaixo, também importantíssimo para trabalhar então com o banco de dados, fazer todas as transações necessárias, é importante também utilizar do Spring Data, seja o Spring Data JPA, ou seja o Spring Data MongoDB, Apache Cassandra, entre muitos outros que a gente também tem nesses projetos Spring. Se tratando do JPA, é preciso ter o entendimento e saber realizar consultas utilizando, por exemplo, o JPA Criteria Builder, utilizando dos próprios repositories do JPA, utilizar também a @query, criar APIs robustas com paginação e filtros, utilizando de filtros em REST, entre outras coisas. E aqui eu coloquei só para citar também, né, ter o conhecimento de Redis, Elasticsearch, MongoDB, entre outros bancos de dados, porque dependendo do negócio, dependendo das regras, do que vai ser construído, a gente vai ter que utilizar de um modelo ou de outro de dados. E agora, continuando aqui, também ter o entendimento, né, e saber utilizar do Spring Security para inserir e construir tanto autenticação e também autorização dentro da arquitetura como um todo e em cada um dos microservices. Construir autenticação utilizando token ou utilizando um simples Basic Authentication. Quando a gente vai utilizar de token, a gente pode utilizar de um JSON Web Token, criar um token opaco, definir uma expiração desse token, né? Um token por assinatura, criptografar esse token, sempre para trazer mais segurança para a arquitetura e para cada um desses microservices. E também aplicar authorization, né? Que significa qual que é os serviços que um determinado usuário ou que um determinado serviço tem acesso, que ele pode acessar, que ele é autorizado, né? Então, definir, por exemplo, rules, permissões, os métodos que podem ser acessados ou não. Também isso vai depender muito do negócio, né? Como que vai ser definida essa granularidade dessas permissões. E assim, então, a gente já passou pelos principais projetos Spring, que um expert em microservices com Spring tem que ter o conhecimento e também tem que saber utilizar na prática, implementar, né, para construir esses microservices. Passamos então tanto por Spring,
quanto por microservices e também pelos principais microservices patterns. E com tudo isso, então, a gente volta aqui ao nosso roadmap, né, completo, onde a gente já passou por esse overview completo. E são, então, conhecimentos, experiências, né, que cada vez mais um profissional que está estudando, que está aprendendo esse estilo arquitetural e também que está vivendo isso na prática, vai adquirindo ao longo aí dos projetos que ele vai atuando. Então, o intuito desse vídeo era mais mostrar mesmo esse roadmap completo, né, esse overview, com os principais conhecimentos e experiência que um profissional precisa obter para ser considerado um expert em microservices com Spring. Mas como aqui eu apenas citei, né, cada um desses pontos, depois não se esqueçam de se inscrever no evento Descodificando Microservices com Spring, que vai ocorrer de 18 agora de outubro a 21 de outubro, onde eu vou fazer uma verdadeira descodificação, né, de cada um desses tópicos que a gente foi falando aqui durante esse vídeo, e realmente está imperdível. É uma oportunidade única para você se aprofundar mais em microservices com Spring. Então, nesse evento, né, além de tudo isso aqui que vai ser abordado de uma forma mais detalhada, vamos também ter vários outros pontos, né, que também vamos abordar, como, por exemplo, parte de arquitetura, um overview completo dos projetos Spring que podem ser utilizados para implementar cada um dos microservices patterns. Vamos falar também sobre os desafios, equívocos, princípios de microservices, entre muitas outras coisas. E durante este evento também eu vou revelar o projeto Decoder, onde eu vou explicar para vocês de uma forma detalhada o que vem a ser esse projeto Decoder, mas só para adiantar, esse evento é apenas uma parte deste projeto que eu venho aí trabalhando há meses e estou muito empolgada em apresentar para vocês. Então não se esqueça de se inscrever, participe desse evento e o link está aqui na descrição. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nos próximos vídeos aqui no canal. Até mais!